Olá, gente. Bom dia, né? Já ia falar boa tarde. Bom dia. Acabamos de finalizar outra aula, vou começar essa. Essa vai ser uma aula bem rápida. Preciso alinhar ainda com a instituição, preciso alinhar ainda com o coordenador de vocês, com o Maurício. Como é que a gente vai fazer as aulas de metodologia? Porque é difícil a gente gravar uma aula aqui, tá? Hoje eu até vou gravar a aula de plágio, né? Tinha prometido para vocês e vou acabar falando sobre isso, mas não é uma aula que a gente vai gravar toda semana. Por quê? Porque a proposta é que a gente oriente os grupos por grupo, cada um dos grupos, e não geral, tá? Então, isso eu alinho para a próxima semana. Essa semana cabe uma aula sim. Fiquei devendo a aula sobre plágios. E fiquei devendo para o grupo 5 da turma A uma resposta com relação a gente que não trabalha no grupo e resolvi deixar isso gravado para todos. Então, primeiro, não somente para o grupo 5, mas para todos os grupos. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer nesse momento é praticar a tal da empatia. Tá? Então, eu queria que antes de vocês reclamassem de alguém, antes que vocês dissessem, olha, fulana isso, ciclana aquilo, vocês pensassem, refletissem, se fulana ou ciclana ou beltrano colaboram ou não colaboram porque eles não querem, tá? Ou porque algo os impede, tá? Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente antes de fazer qualquer tipo de reclamação. Da mesma forma que quando eu comecei a aula anterior, eu acho que foi a Camille que me avisou, professora, tem gente que só consegue acessar microfone, tem gente que só consegue acessar o chat. E eu falei, legal, Camille, que você me avisou, então vamos combinar. Quem puder falar no chat, escreve no chat. Quem puder, quem não tiver possibilidade de escrever no chat, levanta a mãozinha, sinaliza que eu dou a palavra para a gente não falar ao mesmo tempo. Da mesma forma que foi importante eu entender que existe uma situação que precisa ser contornada, e aí, gente, não é uma questão de eu falar assim para vocês, não, tem que ser pelo chat. Eu sei que cada um de vocês tem facilidade com uma coisa, eu sei que cada um de vocês tem um equipamento diferente nas mãos, tá? O tablet se comporta de uma maneira, o celular se comporta de outra maneira. Se eu estiver usando o celular pelo Chrome, é de uma maneira. Se eu tiver baixado o app do Teams, é de outra maneira. Todos eles dão acesso ao chat? Dão. Todos eles dão acesso ao chat. Agora, será que este é o momento de eu falar, todo mundo vai ter que ser pelo chat? Ou é melhor a gente parar e falar assim, não, então vamos encontrar uma maneira de trabalhar que atenda a todo mundo, até que todo mundo encontre o chat, ou até que daqui mais para frente todo mundo saiba já o chat. Tá? É isso que eu estou pedindo que vocês façam. Tá? Analisem o quanto a pessoa não quer fazer porque ela não quer, que ela resolveu encostar mesmo, ser carregada, ou quanto ela tem dificuldades. E com isso eu não estou dizendo para vocês, em hipótese alguma, que vocês não vão trabalhar. Tolerem os que não trabalham. De jeito nenhum. Eu só estou dizendo para vocês, pratiquem a empatia, se coloquem no lugar do outro, tá? E tentem encontrar algo que a pessoa possa fazer, tá? Com a condição dela neste momento. Algo que ela possa fazer, que ela possa contribuir com o que ela tem nesse momento. Tá? Então, tentar fazer dessa maneira, eu acho que é a maneira mais facinho, mais prudente de resolver. Júlia levantou a mão. Pode falar, Júlia. Professora, consegue me ouvir? Sim, pode falar. Interrompendo a senhora só um pouquinho, não é que a gente não está conseguindo acessar o chat
e eu tive que entrar pelo celular porque o meu notebook tá um pouco zoado. Mas Imagina. o problema é assim, tá acontecendo 2 salas ao mesmo tempo ao vivo. Uma sala, só a minha sala consegue entrar, que é o SEC 3B, e essa sala que a gente consegue entrar pelo link, mas a gente não tem acesso ao chat, que fala que só o chat, quem pode entrar é quem é membro da equipe. Hã? Deu algum erro aí que tá acontecendo 2 salas ao mesmo tempo, que é só com a minha sala do SEC 3B, que é a aula ao vivo, mas só a gente consegue entrar, e essa que tá com a senhora que a gente acessou pelo link, mas a gente não consegue ter acesso ao chat. Você não está falando da outra aula de ADPE? Não, da ADPE aconteceu a mesma coisa. Tá, tá. Obrigada por você ter avisado, Júlia. O que a gente fez? A intenção é ter as 2 turmas na mesma sala. Nós usamos uma estratégia, eu tenho que abrir né, o vídeo em uma turma e incluir a outra turma, tá? Pelo que você está me explicando, a inclusão, porque eu abri o vídeo na A, eu abri a gravação na A e incluí a B. Pelo que eu estou entendendo do que você me explicou, quando eu incluí, ou a maneira como eu incluí a turma B, eu dei a vocês somente o direito de assistir e não de participar. Acho que é mais ou menos isso que você me explicou, né, Júlia? Exatamente. Tá. Então, pode deixar que eu vou entender, eu vou ligar, terminando aqui, eu ligo lá para o nosso TI para tentar entender por que isso aconteceu, tá? Ou de que maneira eu consigo contornar isso para a próxima semana. O que provavelmente eu vou fazer para a próxima terça-feira, eu vou cancelar a gravação da terça-feira e subir uma nova gravação, tá? Porque eu provavelmente vou ter que gerar um novo link. Peço desculpas a vocês, não tinha ideia de que isso podia ter acontecido. E obrigada por você, Júlia, por você ter explicado o que está acontecendo, porque isso clareia a nossa ideia. Eu estava achando que era simplesmente o fato de um estar no tablet, o outro está no celular, o outro está no notebook, e cada um está num recurso diferente. Não, pelo que você me falou, como é a turma inteira, agora eu já sei que foi a maneira como eu adicionei a turma B à aula, tá? Então, fiquem tranquilos, continuem. Eu não tenho nenhum problema com vocês falarem comigo, tá? Eu lido muito bem com isso, da mesma forma que eu não tenho problema com abrir a câmera, tá? E, de novo, a FIEB não pede a abertura da câmera, muito pelo contrário, eles recomendam que a gente faça de câmera fechada para que fique um pouco mais leve a gravação. Por que eu abri a câmera? Porque eu acho que vocês estão sentindo falta de ver gente diferente, porque eu ainda tenho o privilégio de ter um espaço separado para poder fazer as aulas, e por eu morar sozinha, então eu não tenho aqui, eu não tenho crianças, eu não tenho nada que possa interferir, por isso que eu abri a câmera. Então é uma maneira de eu conseguir fazer com que vocês vejam alguém diferente, tá? Mas obrigada, Júlia, por ter dado essa luz. Agora eu entendi o que está acontecendo e vou tentar encontrar uma solução para a próxima semana, tá bom? Valeu. Então, pensem na empatia, pensem em toda essa questão de o que vocês, o quanto a pessoa está encostada ou quanto a pessoa não quer, de fato, ajudar. E aí, se vocês realmente chegarem à conclusão que a pessoa está encostada, que a pessoa não quer ajudar, nós vamos, ou vocês vão, fazer uma coisa. Vocês vão me enviar um e-mail. Aí nem sempre ele se comporta do jeito que a gente quer. Pronto. Aqui, nidia.saraiva@docente.fieb.edu.br. nidia.saraiva@docente.fieb.edu.br. Está aqui. Este é o meu e-mail.
Peço que vocês... Vamos colocar de novo, porque tem um em cima do outro aqui. Mídia.saraiva. Peço que o grupo, então, me escreva, dizendo, olha, mídia.saraiva.fieb.edu.br. Pronto. Peço que o grupo me escreva, e aí vocês enviem para o e-mail. Não quero que isso vá parar no grupo, porque quando vocês escrevem isso no grupo, todo mundo vai ler. E essa não é a minha intenção, colocar vocês uns contra os outros. A intenção é que eu entenda o que está acontecendo, tá? Como é que eu vou tomar alguma providência? Isso é muito importante que vocês entendam. Se eu tenho uma situação onde eu tenho um grupo de 5 pessoas e 4 pessoas reclamam da Nídia, significa, acho que sem sombra de dúvida, que a Nídia tem um problema. Se eu tiver um grupo de 5 pessoas, uma única pessoa que reclama da Nídia, eu acho que a tendência disso é ser muito mais pessoal do que, de fato, uma falta de empenho, uma falta de trabalho da Nídia. Tá? Então, o que eu quero? Aqueles grupos que acharem que existe algum integrante que tem algum problema, me enviem um e-mail. Tá? Então, vocês vão mandar só para mim neste endereço, nidia.saraiva.docente.fieb.edu.br. E vão dizer assim, olha, eu sou da turma A ou da turma B, meu grupo de TCC é o grupo número tal, tá? Vocês têm lá nas equipes de vocês o número do grupo. Me mandem o número do grupo, que até achar dá um trabalhão danado. Então, eu sou da turma A, sou do grupo 6, o grupo está trabalhando direitinho, só que a Nídia tem computador, passa o dia todo no Facebook, mas ela não faz nada no trabalho. Tá? Então, qualquer coisa, escrevam. Tá? A Nídia não tem computador, nós sabemos disso, mas a gente acha que ela tem que trabalhar. Tá? Ela tem que fazer alguma coisa de alguma maneira. Me digam o que vocês acham. Por que eu estou pedindo? Eu precisei pensar muito a respeito. A maneira mais fácil seria o chat. Por que eu não posso usar o chat? Se realmente eu tiver alguém de fato encostada no grupo, eu vou ter que levar esse probleminha para cima, tá? Normalmente o probleminha para cima é comunicar. Normalmente eu comunico o meu coordenador, o Maurício, a gente conversa a respeito, e aí, se a gente fala, não, o negócio é grave, a gente consulta a orientação pedagógica, e a orientação pedagógica vai entrar, é claro, depois que eu converso, que eu tento resolver, informando aos responsáveis o que está acontecendo, tá? Eu acho que comentei com vocês logo no comecinho, lá em fevereiro ou março, que eu tive, nesses anos todos que eu oriento TCC, e olha que acho que dentro da FIEB, acho que a gente já fala de 8 anos, eu tive 2 casos onde eu precisei chamar mãe de aluno para resolver questão de orientação de TCC. Tá? Normalmente eu resolvo com os alunos, e é a minha primeira ação. Tá? Se houver, de fato, um grupo reclamando de uma pessoa, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar essa pessoa para um bate-papo. Por que não pode ser pelo chat? Porque se eu tiver que levar isso para cima, eu preciso estar documentada, eu preciso estar calçada. E o chat não me possibilita isso. Os e-mails, sim. Os e-mails eu tenho condição de mandar o e-mail para quem eu quiser, tá? Se for necessário comunicar a direção, eu consigo enviar. Se for necessário comunicar a orientação, eu consigo enviar. Então, o e-mail, sim, é um documento. Se nós estivéssemos em sala de aula, vocês me entregariam um papel, tá? Ou talvez me enviariam por e-mail também, tanto faz. Mas eu preciso desse negócio físico, tá? Então, grupo 5 do 3A, que eu tinha ficado devendo, ou qualquer outro grupo que perceba algum problema pontual com algum integrante do grupo,
eu preciso que cada integrante do grupo me envie um e-mail, tá? Não é alguém falando pelo grupo todo, é cada um. Então, se eu tenho um grupo com 5 pessoas vão me enviar. Ah, mas um só me enviou, tá? Vamos fazer de conta que a Júlia, que foi quem falou comigo agora, que a Júlia enviou para mim um e-mail reclamando da Nídia, tá? Mandou um e-mail para a orientadora dela reclamando, olha, a Nídia não faz nada. Os demais integrantes do grupo não falaram nada, estão quietinhos. E aí a orientadora vai olhar e fala assim, e essa aluna Nídia, ela faz ou ela não faz? Quem é que vai poder responder essa pergunta, faz ou não faz? Se em sala de aula já é difícil, imagina a distância. Fácil, gente. Eu vou lá no grupinho de vocês, tá? Naquela equipezinha fechada. Eu falei, gente, este grupo, eu quero que todos vocês me enviem um e-mail dizendo como é que está o desempenho de cada um de vocês. E vocês vão me enviar, quer dizer, eu vou pedir para o grupo reforçar aquela informação que eu recebi. Ou dizendo, sim, tá aqui, tá tudo bem, não sei o que está acontecendo, ou dizendo, realmente a gente tem um problema com a Nídia, a aluna Nídia não está fazendo nada. Entenderam como vai funcionar? Entenderam o mecanismo que nós vamos utilizar para isso? Pode falar, Daniele. Professora, bom dia. Bom dia. Eu queria só tirar uma dúvida em relação à entrega que vai ter depois de amanhã. Quantos parágrafos que a senhora quer do desenvolvimento? Porque se for tudo assim, vai ter bastante páginas. Eu queria saber, 2 parágrafos, talvez. Daniele, vocês vão me mandar o que vocês têm nesse momento, tá? Eu acho que alguns grupos estão tá bem desenvolvido e eu tiro, inclusive, pela entrega anterior. Tem grupo que já mandou um monte de coisas. Eu calcularia, eu diria para vocês que nesse momento, se vocês conseguissem me mandar 2 páginas, ou quase 2 páginas, eu ficaria muito, 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 muito feliz, tá? 1,5 páginas, 2, eu diria que a gente está muito bem encaminhado. Essa página, uma página e meia, ela vem de onde, gente? Da introdução. O artigo, ele não é um pedaço em cada página, ele é uma continuação, como aqueles que vocês leram, tá? Então, não esqueçam que você já tem uma introdução, você já tem meio sulfito escrito, vocês vão continuar da introdução, dali para baixo, tá? Então, nosso texto está crescendo. Teu grupo já escreveu mais que 2 páginas, não tem problema nenhum, me manda do mesmo jeito. Tá? Então, eu não quero que vocês... eu já escrevi 4 páginas, mas ela só quer 2, então vamos mandar 2. Não, me manda o que vocês têm, tá? Não. Se algum grupo ainda não chegou na 1,5 páginas, 2 páginas, me manda do mesmo jeito, gente. O que eu quero é que vocês me mostrem que isso está progredindo. Eu sei que nós tivemos uma semana de prova, essa semana de prova pegou todo mundo de surpresa, tá? E vocês ficaram naquela situação, o que eu faço agora, tá? Vários de vocês, inclusive, demonstraram para mim esse medo e me pediram, inclusive, alguns que jogassem isso dessa semana para a semana que vem. E a minha resposta foi sempre a mesma. Eu não posso mudar muito o calendário para a semana que vem, porque o negócio vai ficar distante, mas eu não tenho, neste momento, eu não vou avaliar vocês pela quantidade de linhas que vocês escreveram. Não. Eu quero perceber que esse texto começou a crescer. Tá? Eu quero perceber que vocês, depois do recesso, já saíram da introdução. É isso que eu quero. Tá? Então, Daniele, se de repente teu grupo não escreveu ainda 2 páginas, tá? Duas folhas de Word, mas ele escreveu 1 e um pouquinho, que já tem a introdução, não esquece disso, vocês já têm a introdução escrita, então você já tem quase meia página escrita. Me manda do mesmo jeito, vai ser válido do mesmo jeito. Eu quero ver o progresso desse texto, tá? É esse meu objetivo agora. Em hipótese alguma, eu quero que vocês me enviem um trabalho final nesse momento, tá? Nós devemos ter a entrega deste
de fato, desse artigo pronto no final de setembro. Então, nós temos ainda 1 mês e meio para trabalhar. Então, vai dar tranquilamente para a gente fazer. Tudo bem, Daniele? Respondido? Tudo bem, professora, obrigada. Obrigada a você. Júlia, por favor, pode falar? Professora, é isso que eu fiquei com dúvida. A senhora, da outra vez que eu entreguei meu trabalho, eu sou do B. E eu mandei para a senhora disse que eram páginas corridas. A senhora quer dizer com isso que não precisa pôr divisão de tema? Corre como se fosse um texto único? Você pode sim ter divisão de tema, Júlia, você só não tem ele em páginas diferentes. Se vocês pegaram um PIN do ano passado, por exemplo, vocês vão reparar que você tem numa página o resumo, na outra página a introdução, na outra página começa o primeiro capítulo, que pode ter várias páginas. Quando começa o segundo capítulo, começa novamente nova página. Num artigo científico, eu não tenho capítulos, tá? Eu posso ter subtemas. Então, vamos falar da vida da Nídia Saraiva. Então, o título é A Biografia da Nídia Saraiva. Eu posso colocar lá uma bolinha, posso colocar em negrito, inclusive. Bolinha negrito. A infância da Nídia. E aí eu começo a escrever. A Nídia nasceu em 25 de novembro de 1971, em São Paulo, no bairro da Lapa, no hospital São João Batista, que não existe mais. Tá? A Nídia cresceu em São Paulo, tem um irmão, e aí você conta toda a vida da Nídia. Escreveu tudo. Aí você vai falar da adolescência da Nídia. Você pode colocar lá de novo, negrito, uma bolinha, negrito, a adolescência da Nídia. E aí você fala da adolescência da Nídia. Só que esses subitens, esses temas, eles vão estar sempre um embaixo do outro. O que a gente não tem é a ideia de capítulo que começa numa página seguinte. Tá? Numa página, o capítulo sempre começa numa página nova. Nós não temos capítulos, nós temos subitens. Tá? Dentro do Word chamam-se subitens. A gente tem subitens. Posso ter eles, sim, eles ajudam a leitura, sim, pode colocar ele em negrito, sem problema nenhum, só que ele vai ficar sempre um debaixo do outro. Tudo bem, Júlia? Sim, tudo bem, obrigada. Imagina! E, gente, fiquem tranquilos que se vocês mandarem alguma coisa, alguns acho que já perceberam que eu já fiz isso, mandarem alguma coisa que eu olho assim e falo assim, é um detalhe, eu consertei no texto e quando eu mando para vocês, eu já mando consertado. Tá? Então, eu tive, por exemplo, textos que eu recebi que o texto inteirinho estava recuado. Eu falei, bem, eu acho que essa pessoa não entendeu o que é parágrafo. Sem problemas, eu coloquei o texto de volta no lugar, na margem correta, e coloquei lá o parágrafo, o primeiro tab, para a pessoa entender, para o grupo entender o que precisava ser feito. Por que eu faço isso? Porque às vezes é mais fácil eu mostrar do que eu tentar explicar escrevendo. Então, se vocês mandarem alguma coisa, a letra ficou muito grande, você resolveu colocar todos os subitens do tamanho do título, o mesmo letrão do título, eu vou olhar e falar, não é assim. Acaba sendo mais fácil para mim, já reduzo e falo assim, olha, gente, usa no máximo a letra deste tamanho que ficou melhor. Tá? Então, eu faço isso também, Júlia. Então, manda, se eu perceber alguma coisa que, em termos de formatação, não está muito de acordo, eu vou pontuar sim, sem problema nenhum. Gente, nós estamos construindo um negócio, tá? Então, em hipótese alguma, eu estou achando que isso vai aparecer pronto para mim. Nesse aspecto, inclusive, eu acrescento mais uma coisa. Como eu gosto de trabalhar muito transparente com vocês, vocês estão me vendo ou vocês estão vendo a tela branca? Ah, o Expedito está vendo. Tá, mas eu acabei tirando a tela branca. Obrigada, Expedita. Nesse momento, a gente está construindo. E a gente, é claro, né, que todo mundo está preocupado com a construção disso, né? SEC está super bem,
claro, né? Nós somos, yes! A nossa construção está bem legal e eu tenho meus controles, aqueles que cada um de vocês recebe. E eu tive que mandar esses controles lá para a direção, para mostrar o andamento do nosso trabalho. E aí, se o Maurício, depois de assistir essa nossa gravação, ele vai concordar comigo, ele vai dizer, foi isso mesmo que ela falou. No texto eu explico, eu falo assim, olha, gostaria de deixar claro o que é 10. A nota 10 não significa que um trabalho está pronto. A nota 10 significa que, para aquela etapa, o grupo atingiu tudo o que eu tinha pedido. O grupo está atento ao que está construindo. Então, não é que o texto já está finalizado e está perfeito, não é que eu não pontuei nenhum comentário, não é falar assim, 10 é excelente, não. É que o grupo está se esforçando e que o grupo está melhorando de entrega para entrega, e que o grupo está atento às coisas que eu pedi para ficarem atentos naquele momento. Isso é uma nota 10. Tá? Porque a gente está construindo, o trabalho não está pronto. Tá? Eu vou avaliar o artigo de vocês como artigo, aí sim, atribuindo uma nota de orientadora para ele, lá em setembro, quando ele de fato estiver pronto, tiver começo, meio e fim. Tá? Eu tenho vários 10, eu tenho vários 9, eu tenho vários 8, tenho 6 também, tenho 6 também. Não vai achar que todo mundo é 10, todo mundo é 9, tá? Eu tenho trabalho nota 6, sim. Mas a ideia de atribuir nota nesse momento é justamente dar uma direção para vocês. Vocês estão indo no caminho certo. Tá? Então, qualquer coisa eu pontuo, e não significa que eu pontuei que não vai ter comentário nenhum. Os comentários são justamente para o crescimento do texto. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Eu de novo, professora. Fala! Referente à quantidade de páginas, a gente pode escrever sem medo até a etapa final ou tem um limite? Não, pode escrever sem medo, não tem problema nenhum, Júlia. Tá bom. Tá? Ô, Júlia, quando você fala escrever sem medo, isso vai virar quantas páginas? Então, porque o meu grupo, eu acho que a gente já está com umas 7 ou 8 páginas. Ah, ok. Tá. Aí eu imaginei, será que tem alguma quantidade de limite que a gente deve atingir ou a gente pode escrever à vontade, entendeu? Tá. Então é assim, Júlia, vocês vão me mandar isso na quinta-feira, tá? Eu vou ler. Se eu achar que nessas 7, 8 páginas, em algum momento vocês fugiram do tema, porque assim, todos vocês têm um tema, tá? Tem um título, tá? Tem uma coisa que vocês estão procurando responder, tá? Em vários de vocês na introdução, inclusive, eu tentei colocar ali uma pergunta, alguma coisa para a gente lembrar qual é a nossa direção. Se eu perceber, lendo essas 7, 8 páginas, Júlia, que em algum momento vocês estão fugindo do tema, eu vou conseguir pontuar. Eu falei, gente, vocês não acham que aqui vocês foram longe demais? Vocês abriram um braço que vocês não conseguem enxergar, que vocês não vão conseguir resolver? Eu tenho Quando eu fiz a minha aula de metodologia no mestrado, o meu professor ele dizia uma coisa que é bem legal, e eu acho que cabe para isso que a Júlia colocou agora. O que é escrever sobre alguma coisa? O que é fazer um artigo sobre alguma coisa? É pensar num funil, tá? Onde em cima você começa com o teu título, começa com a tua pergunta, e você vai cada vez mais estreitando o assunto, você vai cada vez mais falando sobre aquilo, tá? A nossa tendência é começar a falar assim, vou falar sobre a Nídia, tá? Eu brinquei da biografia da Nídia. Vou falar da biografia da Nídia, a história da Nídia. Aí eu começo a falar da biografia, e aí eu chego em determinado momento e falo assim, a Nídia é filha do José. O José é um português que morava na Guarda. E aí, Guarda é uma cidade no interior de Portugal, tá? É filha de um português chamado José, que morava na Guarda, veio para o Brasil com 18 anos, e aí eu acabo saindo da Nídia e começo a contar a história do José. E aí eu vou falando que o José saiu por causa da guerra, que a família do José tinha um determinado minério lá na terra, que esse minério era vendido para
para fazer balas, as balas dos canhões, não sei o que, usava aquele tal daquele minério. E aí eu começo a falar da vida do José, da vida do José, da vida do José. Falo, peraí, foi longe demais. Tá? O José, ele deveria ser mencionado como pai da Nídia, porque o tema, o título, tá? O que eu procuro é a vida da Nídia. Tá? Se eu começo a ter muito da vida do José, eu escapei. Ao invés de eu deixar o funil cada vez mais estreito, eu acabei despejando a água numa mesa e ela molhou a mesa inteira. Tá? O negócio espalhou ao invés de juntar. Se eu perceber isso em qualquer texto de vocês, o texto está muito longo, mas começou a ficar muito espalhadinho, eu vou dar esses toques para vocês também. Eu falei, gente, talvez seja legal resumir isso aqui, porque vocês foram longe demais, vocês estão fugindo muito, tá? Ou, de repente, está tudo bem legal e continua crescendo, Júlia, sem problema nenhum. Quem sabe está pronto, Júlia? Ai, que beleza! Às vezes está pronto. Ai, Deus te ouça. Obrigada, professora. Então, tá? Mas manda do jeito que tá assim, tá bom? E quem não tem 7, 8 páginas, que nem o grupo da Júlia, manda do jeito que tem, tá? O que eu quero é perceber que o negócio está crescendo, tá? Mais alguma perguntinha, gente? Aproveitem o momento que a gente consegue conversar. Vou tomar mais um golinho de café. Bem, 10 horas. Eu acho que eu avancei no meu horário, não avancei? A gente tem outra, vocês têm outra aula na sequência. Eu não posso avançar na aula dos outros, tá? Vou gravar separado a questão do plágio, que já estava pronto, e posto para vocês. Posto lá no YouTube e posto aqui. Eu subo pelo YouTube e coloco o link aqui, tá? Fica tranquilo que eu gravo agora na sequência. Tinha um grupo que disse que queria marcar o grupo e eu sozinhos. Eu não recebi isso de vocês. Eu não sei qual é o grupo. Eu fiquei de olhar, de receber e agendar dia e horário. Serve para qualquer grupo, gente. Só tem um problema. Eu não posso agendar em cima da aula dos colegas, tá? Então, se não me engano, na sequência vocês têm aula de biologia com a professora Luciana. Se eu não estou errada, o grupo pode falar assim, mas isso. Obrigada, Tracy. O grupo não pode falar assim, mas a gente faz em cima da aula da professora Luciana. Não, eu não vou autorizar, eu não posso autorizar, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, o grupo que quiser marcar comigo separado, o grupo e eu, para a gente fazer o que a gente está fazendo agora, a gente pode, mas não pode ser na aula de nenhum professor, tá? Eu vou tomar cuidado na hora de eu agendar isso. Fechou, gente? Tenho alguns, já respondi alguns chats, eu sei que eu ainda tenho outros para responder. Tenho pelo menos mais 6 para responder, que eu faço isso agora na sequência, beleza? Tá? Vou encerrar porque eu não quero avançar a aula da Luciana. Eu não lembro a que horas começa, eu acho que é 10h20, mas vocês têm intervalo. Certo? Tá? Então, eu vou ficar gravado agora, vou encerrar a gravação. Vou gravar a questão do plágio e posto para vocês ainda hoje, tá bom? Vamos lá fazer um xixizinho, tomar um cafezinho para voltar preparados para a aula de biologia. Tá bom, gente? Grande beijo, adorei falar com vocês. Tchau, tchau. Beijo! Tchau! Encerrando a gravação. Ótimo dia para nós, Ana, para todos nós. Tchau, tchau, gente. Encerrando a gravação. Pronto.